Darwin roubou o trabalho do seu avô. Um grande olá a todos. E num vídeo anterior, eu já mostrei para vocês como Darwin era racista. E nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês como ele é um profissional muito maior na área do plágio do que na biologia. Bom, qual foi a grande contribuição de Darwin? Ele escreveu então o livro A Origem das Espécies por meio da seleção natural. A teoria dele basicamente fala de duas coisas. A primeira é que nós temos um descendente comum. Ou seja, as espécies todas originam de uma estrutura muito simples que existiu há muito tempo. Essa é uma característica de Darwin, então o espaço de tempo ele é muito grande, nada acontece rápido, tudo demora muito. E o segundo é o grande processo da seleção natural. E essa teoria ela fala que organismos de uma população elas têm traços específicos que favorecem ou dificultam a reprodução. E dessa forma que as espécies vão se criando e continuando. Então as espécies elas vão nascendo através de uma adaptação ao ambiente. Então vamos ver aqui. O avô de Darwin era o Erasmus Darwin, que nasceu em 1731 e morreu em 1802. Tá? A Origem das Espécies, então o livro de Charles, foi publicado em 1859. E aqui eu vou falar então agora Charles e Erasmus, para não confundir, porque os dois são Darwin. Então em 1794, o Erasmus Darwin publicou um trabalho chamado Zoonomia. Foi um trabalho que vendeu bem, que ficou famoso, foi traduzido para outras línguas. E a gente viu então que na teoria da evolução que Charles Darwin fez, ela diz o seguinte, então a gente tem que ter esse ancestral comum, e a gente tem que ter esse processo de seleção natural. Esses são os dois fatores que integram, assim, o trabalho dele, nessa teoria de evolução. Mas aí agora vamos ver aqui no trabalho de Erasmus. O que ele fala? Sobre descendente comum, ele fala o seguinte: no grande período de tempo, desde que a Terra começou a existir, talvez milhões de eras antes do início da história da humanidade, todos os animais de sangue quente surgiram de um filamento vivo, que a grande primeira causa dotou de animalidade. A gente vê aqui então que o avô dele, o Erasmus, já tinha falado especificamente sobre o ancestral comum. Mas essa não é a grande descoberta, porque já se sabia que a teoria do ancestral comum era mais antiga do que o trabalho de Darwin. Mas agora a gente vê aqui sobre seleção natural. E esse é o mais interessante. Então no livro de Erasmus, ele fala o seguinte: o curso final dessa competição entre os machos parece ser que o animal mais forte e mais ativo deve propagar as espécies que devem ser melhoradas. E se isso não é seleção natural, eu não sei o que é. Então as pessoas falam que Darwin foi o primeiro a falar de seleção natural, mas para mim a ideia de seleção natural está bem forte aqui dentro. Darwin foi para Edimburgo, onde o avô dele tinha muitos admiradores. E lá ele aprendeu com muitos detalhes sobre a teoria do avô dele, sobre os ensinamentos do avô dele em zoologia. E na época, evolução era chamada de transmutação, que foi um grande ponto que ele aprendeu com os admiradores do avô dele. O físico inglês Desmond King Hale falou que o trabalho do avô de Darwin já tinha traçado tudo para Darwin, e que todas as grandes ideias de Darwin já estavam no trabalho do avô. E ele argumentou uma coisa muito interessante, de que a própria terminologia que Erasmus usou está presente dentro do trabalho de Charles, que é uma terminologia diferente do que era usada geralmente na época. Mas Darwin nunca admitiu abertamente que o avô dele teria realmente influenciado o trabalho dele. Agora o que eu vejo? Para mim é muito claro que as ideias de Charles já estavam no trabalho de Erasmus, tá? Para mim isso é muito claro. Mas qual é a diferença? A minha visão sobre isso é a seguinte: Charles ele não foi uma pessoa que à frente do seu tempo. Ele não foi uma pessoa que viu as ideias, que teve um insight muito grande e ficou, nossa, agora eu descobri como é que é a evolução. Não, ele pegou as ideias do avô dele e de muitos outros, como a gente ainda vai ver aqui, e ele juntou num livro e fez um tratado sobre. Então ele basicamente pegou várias ideias e botou junto no mesmo livro, mas ele não contribuiu com quase nada de novo. Darwin não foi uma pessoa à frente do seu tempo na teoria da evolução. Ele foi à frente do seu tempo na parte da persuasão. Então vamos ver aqui outros escritores ou outros cientistas que falaram de coisas que Darwin também falou e que não receberam o próprio crédito que deveriam ter recebido. Robert Chambers, que nasceu em 1802 e morreu em 1871, escreveu o livro Vestígios da História Natural desde a Criação, que foi publicado em 1844. No livro, então, ele avança uma hipótese evolucionária, que fala já sobre a ideia, então, de uma lei natural dentro do mecanismo da evolução, ao invés de um ser divino controlando tudo, que muitas vezes é atribuído a Darwin, que é uma questão para um próximo vídeo. Mas, nesse caso, Darwin reconhece que sem esse livro, ele provavelmente nem teria escrito
A Origem das Espécies. Patrick Matthew, que nasceu em 1790 e morreu em 1874. Esse cara antecipou todas as conclusões principais de Darwin em 28 anos. O problema é que ele considerou as conclusões tão pouco importantes que ele botou como um apêndice do livro, e não como o assunto principal do livro. E ele não sentiu necessidade nenhuma, então, de dar continuação a esse trabalho dele. Ele achou que num apêndice estava bom o bastante para o que merece o tópico. Só que aí Patrick reclamou para Darwin que Darwin tinha copiado as ideias dele e não tinha dado crédito. E Darwin respondeu então no Gardener's Chronicle, no dia 21 de abril de 1860. Reconheço livremente que o Sr. Matthew antecipou por muitos anos a explicação que ofereci da origem das espécies, sob o nome de seleção natural. Gente, isso aqui não sou eu querendo desmentir Darwin, não sou eu querendo dizer ou avacalhar com ele. Foi ele que falou isso, saiu dele, ele escreveu isso. No dia 21 de abril de 1860, Darwin falou: eu reconheço livremente que o Sr. Matthew antecipou por muitos anos a explicação que eu ofereci da origem das espécies, sob o nome de seleção natural. Todos os sites que tu procura da onde que veio a seleção natural, eles fazem o seguinte: ou eles falam que foi de Darwin, ou eles falam que foi de Darwin e um contemporâneo dele, que a gente já vai ver, mas ele abertamente, Charles Darwin, abertamente falou aqui que reconhece que não foi ele que criou a teoria da seleção natural, que é tão fortemente atribuída a ele. A gente tem aqui então Edward Blyth. Ele escreveu 2 artigos em 1835 e 1837. E esse trabalho então ele antecede o trabalho de Darwin em 1859, e ele vê então a evolução como uma forma de seleção natural. Só que Darwin via a seleção natural como uma coisa positiva, ou seja, os fortes sobrevivem. E o Edward então ele via como uma forma negativa, ou seja, os fracos morrem. Bom, o contemporâneo de Darwin, que falava sobre seleção natural também, é o Alfred Wallace. Eu acho que ele é totalmente irrelevante para a causa. Por quê? Eu acho que a comunidade científica eles gostam muito de atribuir para o Alfred um certo mérito pela teoria da seleção natural, porque já teve muito barulho na questão de Darwin. Então eu acho que eles fazem isso para distrair um pouco. Então sempre que tu vai procurar se Darwin pegou a teoria de alguém, sempre vai ter debate, assim, nos 3, 4, 5 sites em cima, sobre esse cara. Então ele parece uma certa forma de distração, para as pessoas não acharem, assim, o trabalho do vô dele, ou desses outros caras que eu tô dando para vocês aqui. E por isso eu não quero perder tempo com ele. Então vamos ver aqui outros escritores que de alguma forma também antecederam o trabalho de Darwin. Então a gente tem aqui Montesquieu, que provavelmente desenvolveu a teoria da evolução biológica. Ele concluiu então que no começo haviam poucas espécies e o número se multiplicou desde então por meios naturais. Depois a gente tem Benoit de Maillet, que teve seu livro sobre evolução publicado pós-morte em 1748, e ele sugere então que os peixes eram os precursores dos pássaros, mamíferos e homens. Depois temos ali Pierre-Louis Maupertuis, perdão pela minha pronunciação do francês. E em 1751, ele concluiu no seu livro que novas espécies podem resultar da recombinação de diferentes partes de animais vivos. Depois temos o Denis Diderot, que falava que todos os animais evoluíram de um organismo primitivo. Esse organismo protótipo foi transformado em todos os tipos de animais vivos hoje, via seleção natural. E depois temos Georges-Louis Buffon, e ele chegou a expor a ideia de que o macaco e o homem tinham um ancestral comum. E além disso, de que todos os animais tinham um ancestral comum. E uma outra pessoa fala muito sobre a seleção natural também, que desenvolveu ela mais em detalhe, assim como o Alfred Wallace, foi William Charles Wells, tá? E esse cara também falou sobre a seleção natural um pouco antes de Darwin. E o famoso escritor, então, Samuel Butler, já criticou Darwin durante a vida dele por copiar o trabalho de muitas pessoas e não dar o crédito para as pessoas que contribuíram para o trabalho. Então, basicamente, um trabalho de plagiarismo. Então, gente, eu sei que foi um vídeo com muita informação, mas basicamente estou trazendo fatos para vocês aqui, para mostrar como Darwin realmente copiou a teoria dele, principalmente do avô dele, mas também de muitos outros, tá? O que torna, na minha visão, a teoria dele basicamente um trabalho de persuasão. Ou seja, Darwin não foi criativo. Darwin não foi uma pessoa à frente do seu tempo na área da biologia, na teoria da evolução. Ele foi à frente do seu tempo na parte da persuasão. Eu vou mostrar num vídeo depois como o trabalho dele só pegou e só ficou famoso porque ele é um cara muito bom em persuadir as pessoas, tá? Ele é muito bom em persuadir. O trabalho dele é um esquema de persuasão. Eu queria então que ficasse claro
que eu tô aqui mostrando fatos, tá? Pra mostrar como Darwin não criou quase nada de novo. Ele pegou várias ideias antigas e botou num trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e deixem nos comentários o que vocês acharam desse tema, porque, como vocês já viram, tem muita coisa que pode se falar sobre Darwin, e se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeos, eu posso fazer mais tempo, eu posso fazer uma live pegando partes da Origem das Espécies ou de outros livros relacionados a Darwin e conversar com vocês mais a fundo sobre esse assunto, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.